Bom, bem-vindo ao primeiro vídeo do treinamento SewerCAD SewerGEMS Fundamentals para modelagem de redes de coleta de esgoto sanitário. Neste primeiro vídeo, faremos uma navegação básica na interface do SewerCAD e do SewerGEMS. Especificamente, aqui no meu vídeo eu vou usar o SewerGEMS como produto, mas tudo que eu explicar aqui valerá também para o SewerCAD. Então, carreguei aqui o SewerGEMS na versão standalone, versão autônoma que roda diretamente no Windows, e vou abrir aqui um modelo hidráulico novo usando aqui o botão de acesso pela janelinha de boas-vindas. Nessa janelinha é interessante que a gente consegue também ver o número da versão, 10.03. 10 significa que é a versão Connect, e a segunda dezena é o update que a gente está. Então, no presente tempo aqui da gravação desse vídeo, eu estou usando a versão Update 3, que é a mais recente. Então, carregando aqui um novo modelo hidráulico. Então, quando a gente instala o software pela primeira vez no seu computador, ele vai apresentar essa interface com a área de desenho aqui, ocupando a maior parte da tela, e na esquerda temos algumas janelas que estão acopladas. Então, as ferramentas, as diversas ferramentas que tem no software, a gente pode abrir elas e acoplar para elas ficarem sempre visíveis na interface. E quando a gente está na interface de fábrica, a interface padrão, a gente tem na esquerda a ferramenta Simbologia do Elemento, que serve para gerenciar as anotações de desenho dos elementos e também como que é o aspecto por cor, ou seja, dá para usar a ferramenta Simbologia do Elemento para colocar cores aos elementos em função de alguma informação, como diâmetro, vazão, porcentagem cheia, y sobre d, etc. Outra ferramenta que está aqui aberta na esquerda, a gente vê aqui o centro de cálculo que mostra qual que é o tipo de simulação que a gente está executando. Quando a gente está no SewerGEMS, a opção padrão, que já vem logo de cara definido no arquivo novo, é o uso do modelo numérico do solver chamado implícito, que faz por ondas dinâmicas. Se você tiver no SewerCAD, ele usa a opção de fluxo gradualmente variado para o routing convexo. Aqui, por essa janela, é possível escolher. Então, no SewerGEMS, a gente tem a opção que existe no SewerCAD, somado de outras duas opções de modelo numérico para sua simulação. Mais detalhes sobre isso você poderá ver nos próximos vídeos desta mesma playlist. Então aqui a gente vai fazer uma navegação básica para mostrar tudo de uma forma introdutória, e ao longo dos outros vídeos você vai ver com mais detalhes cada assunto. E veja que aqui na esquerda, junto com o centro de cálculo, a gente também tem uma outra ferramenta que está disponível em outra aba. Então veja que as janelas, as ferramentas podem ser, além de acopladas, elas podem ser mescladas. A outra é a camadas do plano de fundo, que serve para adicionar arquivos para visualização apenas. Essa ferramenta não é de importação de informação de rede, é só de visualização de fundo. Então pode carregar arquivo CAD, shape, imagem de satélite, mapa online do Bing Map para ficar como fundo de tela do seu modelo hidráulico. E aqui em cima a gente tem os menus de modelagem. São menus que tem este padrão chamado ribbons, ou padrão de fitas, né, que é o estilo de organização de botões, onde a gente tem todas as ferramentas de modelagem. No primeiro menu, início, a gente tem os principais botões usados durante a modelagem. Então a gente organizou nesse primeiro menu os botões mais usados. Então você pode ficar a maior parte do tempo só nesse primeiro menu. Nos outros menus a gente pode ver coisas mais específicas, mas também há
botões repetidos, então o botão início é um apanhado das ferramentas mais usadas. Aqui no menu início, falando especificamente dele, a gente tem aqui os botões de construção de cenários, que é o gerenciador de cenários. Então, se você clicar aqui no ícone, ele vai abrir o gerenciador dos cenários, onde ficam organizadas todas as suas simulações. Tem aqui o gerenciador de alternativas, gerenciador que serve para você organizar todas as informações das suas simulações em tipos, em grupos em grupos de informações. Então, cada alternativa tem um determinado tipo de informação. Então, uma simulação, um cenário, tem dentro dele todas as informações agrupadas. Cada grupo é chamado de alternativa. Por exemplo, a alternativa físico é onde ficam guardadas todas as propriedades físicas da rede, como diâmetro, material, elevação, etc. Na alternativa carregamento sanitário, como o próprio nome diz, é onde ficam as informações de carregamento sanitário, que são as cargas. E por aí vai. Também temos um vídeo, que é um dos primeiros, dos próximos, que fala com muito detalhe o que são cenários e alternativas. E os cenários é o que vai dizer como que o cenário vai ser calculado, se vai ser um cálculo estático ou dinâmico, são as opções de cálculo, que seria esse terceiro botão. Veja que é outra janelinha que pode ser carregada na interface. Tem um gatilho interno aqui no software que já faz essas três janelas em específico ficarem mescladas. Isso não acontece com todas. Por exemplo, se a gente abrir aqui a janela de perfis, de criação de perfis longitudinais de rede, essa janela, por sinal, ela não se acopla por uma simples escolha de padrão. Se você quiser acoplar a janela de perfis a essas três, é só arrastar a janela com o botão da esquerda do mouse, arrastar para dentro dela e soltar o botão. Aí você vai ter lá as quatro. Se quiser desfazer, é só clicar com o botão da esquerda agora sobre a orelha da aba e arrastar para fora. Então é muito simples você fazer essa mescla para ter resultado igual a essas duas que já estão aqui na esquerda, de camada do plano de fundo e centro de cálculo. Aí se você quiser agora deixar acoplado na interface, é só arrastar para algum canto. Aí aonde você enxergar esses botõezinhos azuis, são exatamente os cantos que você pode acoplar. Então veja que ao passar com o mouse em cima, eu ainda estou com o botão da esquerda pressionado, ele mostra com uma sombra azul mais ou menos onde que vai ficar a janela. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui na esquerda, só que cortando no meio a janela de simbologia do elemento. Então você pode aí fazer esse tipo de mesclagem para organizar suas telas. Antes de iniciar o traçado da rede, é muito bom conferir as unidades de trabalho. Então aqui no menu Arquivo, Opções, dentro da aba Unidades, temos que sempre verificar, antes de iniciar qualquer trabalho, as unidades usadas no modelo hidráulico. E quando a gente instala o SewerCAD ou o SewerGens pela primeira vez, ele vem nativamente, a princípio, usando unidades americanas. Então veja aqui nesta tabela, onde temos todas as grandezas físicas abordadas na modelagem, com a sua respectiva unidade, e podemos ver de passada de olhos que tem unidades americanas aqui. Então, para quem trabalha com sistema internacional, sistema métrico, é importantíssimo, primeiro, no menu aqui de escolha da unidade padrão para modelos novos, deixar sempre em SI, de sistema internacional. Tá? Então isso garante que os próximos modelos hidráulicos criados, já por nativo, por padrão, já venham em sistema internacional, sistema métrico de unidades. Este menu não altera as unidades do presente modelo. Tá? Então, para alterar as unidades do modelo aberto, podemos clicar aqui em Redefinir Padrões, SI, para que
possamos ver as unidades agora do modelo que está aberto serem trocados para o padrão do sistema métrico. Então veja aqui, por exemplo, para unidades de comprimento, o padrão aqui é mostrar em metros com uma casa decimal. Tá? A coluna aqui de precisão é sobre o número de casas decimais que são mostradas, ela não altera a precisão de cálculo, é só a precisão de exibição. Tá? Então, aqui a gente só muda o número de casas apresentadas, e aqui, por exemplo, para vazão, o padrão aqui está em litros por segundo com 2 casas. Então, por aqui também dá para alterar com mais detalhe a apresentação das unidades para cada tipo de grandeza física. Tá? Então, clicando em OK, uma forma de ver também as unidades que estão sendo usadas correntemente no modelo é aqui no rodapé, onde tem as coordenadas da posição do mouse. Temos aqui as coordenadas com, no caso aqui em metros. Sobre o traçado de rede, a gente pode efetuar o traçado de rede com a inserção de elementos de forma avulsa, então, ou o desenho que é o mais comum em cadeia. Cadeia significa inserção de elementos nodais seguidos de lineares. Então, aqui no menu início tem esse botão layout que serve para inserir a rede em forma de cadeia. E no menu Layout a gente tem todas as estruturas do modelo hidráulico de forma solta, caso você queira inserir elementos nodais soltos. Tá? Nas próximas apresentações a gente fala com mais detalhes sobre todos esses tipos de elemento de rede. Aqui nesta navegação básica eu vou focar aqui no desenho em cadeia usando o botão Layout dentro do menu Início. Então, quando a gente ativa este botão, o padrão desta ferramenta é inserir poços de visitas alternados por condutos. Então, se a gente clicar aqui com o botão da esquerda, ele vai inserir um poço de visita, já conectado a um tubo, um conduto, que é para modelagem de escoamento livre. E se clicarmos aqui com o botão da esquerda para inserir outro tubo, a gente vai ver agora o conduto desenhado. Se a gente quiser desenhar um outro tipo de estrutura, é só clicar com o botão da direita. O botão da direita mostra um menuzinho, onde tem na parte de cima, no primeiro grupo de elementos, todos os elementos lineares. Então a gente tem, além de conduto, canal aberto, sarjeta, tubo pressurizado para linha de recalque e ramal, que é para conectar uma casa, uma propriedade, uma conexão de propriedade à rede. Aí a gente tem o elemento dobra, que é para elementos lineares, para fazer, por exemplo, um conduto único com vértices intermediários. E depois na parte de baixo a gente tem todos os tipos de elementos nodais, todos os nós. Então a gente tem posto de visita, entrada de água, que é para drenagem pluvial, transição, que é um elemento como uma peça subterrânea para fazer a transição de uma seção para outra, ou de um diâmetro para outro, não é muito comum em esgoto sanitário, mas em rede combinada, mais para a América do Norte e na Europa. Temos aqui o elemento de seção transversal para definir a seção transversal de canal aberto. Aí tem aqui um elemento usado em reservatório de detenção, muro de ala para bueiro, bomba, poço molhado ou poço de sucção e a saída da rede. Toda a rede modelada no seu ARCAD e no seu Gens tem que estar de alguma forma conectada a uma saída de rede, que seria o lançamento da rede. Então, para inserir, por exemplo, esse elemento, é só escolher ele pelo menu. Veja que o símbolozinho do mouse muda para o triângulo, que é o símbolo da saída da rede. Aí com o botão da esquerda podemos inserir o elemento. Para parar de desenhar, a gente pode apertar o ESC. O ESC ele interrompe o traçado, porém continua na ferramenta. Tá? Então dá para desenhar, por exemplo, aqui uma rede em paralelo, né? Ou continuar o desenho, ou sair de um elemento já desenhado usando o snap. Ou se a gente quiser sair da ferramenta,
é só dar um outro ESC, tá? Ou de uma outra forma, clicar no botão selecionar, que ele vai ativar o modo de seleção. No modo de seleção, a gente pode clicar sobre os elementos com o botão da esquerda, clicar com o botão da esquerda e arrastar para posicionar melhor o elemento. Tá? Então, no modo de seleção, a gente pode fazer esses tipos de modificação. Para ver as propriedades, para começar a editar a rede, a gente pode fazer isso pela janela de propriedades, que pode ser aberta aqui pelo botão propriedades no menu início, ou pelo atalho F4, ou simplesmente dando um duplo clique em qualquer elemento de rede. Se você dá um duplo clique em cima de um elemento, ele já abre também a janela de propriedades. E é interessante ter essa janela na interface acoplada para facilitar a edição, e ela também ajuda muito na visualização de resultados. Falando um pouco das propriedades dos elementos, começando aqui pelo elemento posto de visita, a gente tem aqui pelas propriedades as informações dos atributos organizados por grupinhos, que até dão uma alusão ao nome das alternativas no qual cada alternativa está salva ou agrupada. Então aqui a gente tem dentro do físico, por exemplo, a informação da elevação do poço com relação ao terreno, né? Então a gente pode, pela janela de propriedades, inserir as informações da cota do terreno, a cota do fundo. Veja que aqui a gente está falando sempre, por exemplo, com relação ao fundo da cota interna para o cálculo hidráulico, né? Mesma coisa o diâmetro. Então aqui o diâmetro, se a estrutura for circular, é o diâmetro interno. Aqui a estrutura pode ser também em formato de caixa, que seria o formato prismático também. Então todas essas informações para o cálculo hidráulico são as informações internas. Se o PV tiver a tampa parafusada, você deixa aqui verdadeiro, para caso tiver extravasão, ser considerado que a água não sai do poço. Aqui também tem a elevação da tampa, então aqui nativamente o software iguala a cota do terreno à tampa, e se num PV, por exemplo, for diferente, então vamos supor que aqui no PV2 a cota do terreno seja 44,75, a cota do fundo, vamos dizer 42 hipoteticamente, mas a tampa é diferente, então a gente pode deixar a cota da tampa, definir ela como diferente, então é só deixar aqui a opção de definir igual a tampa e o terreno como falso, aí habilita a edição do atributo. Então quando o atributo é somente leitura, ele fica acinzentado, tá? Então aqui no caso, se for, por exemplo, 45, 25 centímetros acima, a gente tem a tampa um pouquinho mais para cima do terreno. Tá? Mesma coisa na saída de rede, a gente tem o lançamento, né? Ele pode ser tido, é uma estrutura que vai receber o lançamento, então também tem a cota do terreno, tem aqui a cota do fundo dela, e quando é um lançamento a gente também tem a opção de dizer como é que é o lançamento, se ele é livre, se ele é afogado, se ele está conectado com o nível de maré. Então também dá para configurar as condições de contorno aqui na estrutura. Neste exemplo aqui, a gente vai fazer um cálculo simples, um cálculo estático, sem variar o tempo, considerando aqui uma rede que eu vou inserir o restante das informações de diâmetro mais para frente. Então vou considerar que aqui neste PV tem uma entrada de carga de 620 litros por segundo. Então a gente pode vir aqui nas propriedades do PV do poço, dentro de carregamentos sanitários, e inserir uma carga de padrão de valor base 620 litros por segundo. Aqui na rede, por exemplo, neste tubo, a gente vai admitir que ele é um tubo de 600 milímetros de diâmetro. 600
milímetros, que é o diâmetro interno que a gente coloca aqui. Aí o material, a gente tem aqui a nossa biblioteca, um tubo de PVC com Manning de 10, que é o coeficiente de rugosidade. E a gente tem aqui as cotas de fundo, que seria a geratriz inferior de início e de fim. A princípio, esses dois atributos estão acinzentados, porque eles estão, a princípio, conectados com o fundo do poço. Então, se a gente quiser, por exemplo, que este tubo, em vez de chegar no fundo do PV2, que está na cota 42, que ele chegue na cota 42,60, a gente pode vir aqui em definir geratriz inferior, deixar como falso para habilitar aqui a cota, para a gente inserir a cota da chegada deste tubo dentro do PV diferente, um pouquinho mais alto. E aqui a gente pode também definir o comprimento. Então aqui eu estou desenhando na mão livre, né? Mas se eu estivesse desenhando com o mapa de fundo, ou seja, em escala, a gente podia deixar do jeito que está, que é o uso da escala para o desenho. Então, se a gente quiser definir um comprimento forçadamente, a gente deixa este campo de definir, tem comprimento definido pelo usuário como verdadeiro. E aqui podemos digitar aqui o comprimento, vamos dizer 30 metros. Tá. Repetindo aqui para o tubo 2, este tubo 2 também vai ser um tubo de 600, também de PVC. Eu vou admitir que tanto a geratriz superior de início e de fim está conectado com o fundo do poço conectado a ele, só o comprimento, que eu vou admitir que é 20 metros. Então esta é a nossa rede que a gente está desenhando. Se a gente quiser ver o perfil longitudinal, só vir aqui no primeiro PV de montante. Para desenhar um perfil aqui da rede até a saída, é só clicar com o botão da direita no PV de montante, criar perfil. Aí a gente consegue ver aqui o perfil hidráulico da rede. Daqui também para ativar a tabela de anotações, para a gente ver algumas informações da rede. Tá? Então aqui a gente vai rodar um cálculo estático para a gente ver como é que é o fluxo aqui na rede. A gente vai usar o cálculo usando o método numérico de fluxo gradualmente variado. Então, abrindo aqui o gerenciador de opções de cálculo, eu estou no SewerGems. Então, aqui no SewerGems o padrão é usar o método de ondas dinâmicas, que a gente vai olhar mais para frente nesse treinamento. Então, eu vou optar aqui por usar o método numérico GVF Convex, que é de fluxo gradualmente variado. Convex é o método usado para o cálculo do routing da rede. Então ele vai usar o método aqui para cálculo em estado estável, ou seja, sem variar o tempo, e vai fazer uma análise. Então ele vai rodar o sistema com aquela carga de 620 litros por segundo. Então se a gente fizer aqui o cálculo, né, ele abre aqui a janela de resumo de cálculo, não houve aqui nenhum alerta, nenhuma notificação. Então se a gente abrir de volta o perfil, que está salvo aqui no gerenciador de perfis, a gente consegue ver aqui no perfil, em azul, a linha hidráulica, a linha piezométrica, né, a linha do gradiente, e em vermelho é a linha de energia. Tá? Então a diferença aqui dos dois seria a perda de carga. E se a gente olhar agora a janela de propriedades, por exemplo aqui no tubo 2, a gente consegue ver os resultados aqui. Então a gente está usando aqui a opção nativa do SewerCAD, né, do método numérico de fluxo gradualmente variado. E neste método ele calcula o fluxo, fazendo o cálculo do fluxo ao longo do tubo. Ele nativamente faz umas 5 fatias. E aqui, por exemplo, ele apresenta o cálculo, o resultado do fluxo ao longo do tubo. Então a gente tem aqui
resultados para o início do tubo, meio e saída. Para a velocidade, veja aqui que a velocidade está variando. Temos também aqui a lâmina. Então, para o tubo 2, aqui a lâmina está em 51 centímetros, depois 42, depois 34. E o mais para baixo, a gente tem aqui também na lâmina de água de resultado, lâmina de água normal, que é a lâmina de água calculada para o fluxo uniforme. Então, quando a gente está fazendo o projeto e quiser analisar a hidráulica para fluxo uniforme, ou seja, um fluxo que não varie, né, a lâmina ao longo do tubo, ou seja, é um fluxo uniforme ao longo do trecho, então esse aqui seria o resultado. Se a gente quiser habilitar este cálculo, em vez de apresentar essas variações da lâmina por fluxo gradualmente variado para que ele fique constante, é só chegar aqui nas opções de cálculo do Solver GVF Convex e alterar aqui embaixo o método para o cálculo do perfil de fluxo, do perfil de vazão para capacidade, para análise da capacidade. Aí quando a gente recalcula esta situação e verificar novamente o tubo 2, a gente vai ter agora para as velocidades, a velocidade correspondente ao fluxo uniforme. Mesma coisa para a lâmina, 30 centímetros. Se a gente reabrir o perfil, agora a gente vê o perfil constante ao longo do tubo. Quando a gente está no fluxo gradualmente variado, neste método, ele faz o cálculo do fluxo por condutos abertos nativamente usando o Manning. Então, voltando aqui nas opções de cálculo, a gente tem aqui embaixo o método usado para o cálculo da fricção, para perda de carga, Manning, e ele usa nativamente o Raisin-Williams para linhas de recalque. Tá? Então, caso você trabalhe com algum projeto que não use essas equações e quiser mudar, é só vir aqui e escolher as equações que você deseja para cada um dos tipos de cálculo hidráulico. O uso de múltiplos cenários é muito poderoso dentro do software. Então, por exemplo, caso você queira estudar esta mesma rede com um acréscimo, uma expansão de rede com acréscimo de rede, você pode criar um segundo cenário e configurar ele para que ele possa receber novas redes sem necessariamente alterar o primeiro cenário. Então, ao longo dos próximos vídeos, você vai ver todas essas informações com mais detalhes. Então, esse primeiro vídeo é mais uma navegação básica que dá uma introdução ao que vai ser mostrado nos próximos vídeos. Então, a gente vai ver nos próximos vídeos que a gente pode renomear aqui este cenário, chamar de coletor atual, e podemos criar um novo cenário filho com a expansão de rede. Aí neste cenário novo, caso a gente queira fazer somente a expansão da rede, sem necessariamente alterar as cargas, a gente pode simplesmente só, neste cenário novo, pelas propriedades dele, criar uma nova alternativa de topologia ativa. Então, no gerenciador de alternativas, dentro do grupo topologia ativa, podemos criar uma alternativa nova, a gente chama de alternativa filha, assim como tem cenário filho, tem alternativa filha, que é quando a gente quer fazer derivações de um projeto já existente. Então, no caso, a gente quer uma alternativa filha de topologia para usar no segundo cenário a mesma topologia do primeiro com uma dada alteração. Então, eu vou chamar essa nova alternativa de topologia ativa como expansão da rede. Aí lá no meu cenário, voltando aqui nas propriedades do cenário novo, pelas suas propriedades podemos linkar
esta nova alternativa de topologia ativa ao cenário. Então agora neste momento o nosso segundo cenário está apto para receber novas redes ou remover rede. É o único tipo de alteração que neste momento este cenário está apto a receber sem necessariamente alterar o primeiro cenário. Tá? Então vamos editar aqui o nosso segundo cenário, ativando ele pelo menu de ativação. Veja que a marquinha vermelha indica qual que é o cenário que está ativo para ser modificado. Então, por exemplo, podemos fazer aqui uma adição de um extravasor aqui no PV2. Então aqui com o menu Layout, vou desenhar um tubo que sai aqui do PV2 e conecte com uma nova saída de rede. Então, neste momento, este tubo 3 e essa saída 2 só existem no cenário de expansão de rede. Se a gente ativar de volta o coletor, ativar novamente o primeiro cenário, este tubo fica transparente. Quando a gente está trabalhando aqui no software, a gente pode escolher como que os elementos inativos são mostrados. Na minha instalação aqui eu escolhi para ser transparente. Nas opções do seu James ou do seu Arcade, se você quiser que ele fique transparente, na aba global é só desligar esta opção chamada exibir topologia inativa. Se você deixar ativado ela, os elementos inativos ficam nesta cor, cinza, ou você pode escolher outra, se necessário. Vou deixar aqui um cinza clarinho. Então veja. Então, no primeiro cenário esse tubo não existe e no segundo ele existe. Quando a gente tem um tubo com uma saída adicional, é uma situação onde pode haver a bifurcação de fluxo. E esse tipo de situação, ela precisa de um cálculo com diferença de tempo para saber como que é a separação de fluxo entre dois tubos em relação à carga de montante e também a relação entre as duas geratrizes inferior desses dois tubos. Então, por exemplo, se a gente tiver esta situação com o uso do Seward James, você precisaria neste segundo cenário usar o solver de onda dinâmica, que é o implícito ou o explícito. Se você está no seu Arcade, para você abordar este tipo de rede, você precisa explicitamente dizer como que este tubo opera. Qual que é a relação da vazão que sai nele em relação à vazão de montante. Então aqui no tubo 3 eu vou dizer que este tubo, primeiro, ele não sai da mesma geratriz inferior da cota de fundo do poço 2. Então, se a gente dizer que ele sai em vez da cota 42 e sai a 30 centímetros mais alto, a gente pode aqui no tubo 3, na opção de definir a geratriz inferior de início desta vez, dizer que é falso e dizer que este tubo sai mais alto, 43. E aqui nesta saída de rede, vamos dizer que ela tem cota em 43 e fundo 41. Então este tubo aqui, que é um tubo de extravasão, vamos dizer que é um tubo de 150 milímetros de diâmetro interno, também é um tubo de PVC. Tá? E para definir que este tubo ele tem uma regra de desvio, é só ativar aqui dentro da opção ligação de desvio, que é uma opção exclusiva do solver GVF Convex, do fluxo gradualmente variado. Então a gente pode dizer que é por exemplo, um tubo de desvio. Veja que aparece esse símbolozinho. E a gente tem que dizer como é que esse tubo funciona. Então a gente pode fazer uma tabela. Nesta tabela a gente pode dizer para quais valores da vazão que entra no PV, quanto que vem para cá. Então se esse tubo, por exemplo, for uma ponta seca, é só fazer uma tabela aqui dizendo, por exemplo, que para
0 litros por segundo, neste tubo sai 0. Se sai 500 litros por segundo, sai 0. Se sai 50 mil litros por segundo, sai 0. Então, nunca vai ter a possibilidade de sair água para cá. E aqui para jusante podia ter mais redes, né? Aqui eu simplifiquei e deixei já a saída de rede. Se a gente quiser fazer por exemplo, se não fosse uma ponta seca e quiser fazer o desvio para cá, e podemos com o solver convexo definir aqui um valor de fechamento. Fechamento seria quanto que este tubo ajusante impede. Então, se a gente tem 620 litros por segundo entrando nesse PV, se a gente quer que passe 600, a gente coloca aqui 600. Então, 600 litros por segundo passa para jusante. Então, neste cálculo, o resultado que a gente tem que encontrar teoricamente para este tubo é 20 litros por segundo. Então, e se você precisar, ou seja, se você não tiver nenhuma informação e quiser fazer a hidráulica deste fluxo de bifurcação, teria que usar a equação de onda dinâmica com o solver explícito ou implícito. E a gente vai ver isso no nosso terceiro workshop deste treinamento. Então, se a gente calcular esta rede com a opção do desvio pré-definido, a gente vai ver que neste tubo tem lá um fluxo de 20 litros por segundo. Podemos também criar um perfil que faça agora o L aqui do PV1 até a saída 2. Se a gente repetir com clique com o botão da direita aqui no pulso 1, podemos criar novamente perfil. Como temos duas saídas de rede, ele escolhe se quer o perfil que vá até o final de qual ponta. Então, vamos fazer o perfil do PV1 até a saída 2. E aí a gente enxerga agora o tubo que sai mais alto e o fluxo aqui de 20 litros por segundo. Então sai 620, desculpa, entra 620 e sai 20. Os outros 600 vai para o tubo 2. Se a gente olhar aqui os resultados de vazão, tem que ter lá 600. Tá? Então com isso a gente termina aqui a nossa navegação. No nosso restante de vídeos a gente vai ver com bastante detalhes todos esses assuntos que a gente viu rapidamente neste vídeo. E creio que todos os vídeos serão de muito bom proveito para quem está iniciando com a modelagem de redes de esgotamento sanitário.